Eu me arrisco a dizer que as pessoas têm gostado muito de assistir Oficina do Diabo porque é a arte imitando a vida. Que tem aquela pergunta, né? Será que é a vida que imita a arte? Porque eu tive um amigo meu que passou por isso. Ele estava desiludido da vida e tal, durante a época da pandemia. E aí um outro amigo meu falou assim, ó, o nosso amigo aí tá andando lá pelos trilhos lá da cidade. Eu falei, não, peraí, como assim? Aí mandei um WhatsApp pra ele, mandei vários WhatsApps pra ele durante a pandemia. Falei, cara, calma, irmão, a coisa vai melhorar, não sei o que e tal. E aí hoje é um cara que tem uma filha, tá trabalhando, tá feliz. Então assim, o Natan andou querendo derrubar o cara. Mas a importância de você ter amigos, né? E eu tô falando tudo isso porque as pessoas estão se identificando com o filme porque isso acontece na vida. Aquela cena da ponte, ela acontece na vida. Já aconteceu de eu brigar com a minha mãe e ali na minha adolescência e dormir chorando arrependido. Porque quando a gente bota a cabeça no travesseiro é que o bicho pega, né? Não sei se você já passou por isso assim, claro, mas a gente sempre... O filme ele traz coisas que... Alguma coisa você já passou ali, entendeu? A gente começa a agir às vezes por impulso, por emoções, mas justamente quando você vê o silêncio, que até o filme fala sobre o silêncio, e coloca a sua cabeça no travesseiro, aí que você começa a refletir. E o filme traz isso daí. E eu me lembrei de uma coisa, eu tenho acompanhado o Frei Gilson, e ele tem falado muito sobre o poder do silêncio, cara. O silêncio é muito importante. O silêncio ele traz reflexões, né? Ele traz muito, traz cura, enfim. A conexão com a divindade, a gente pode falar dessa forma, né? Cada um tem a sua crença, Jesus, Deus, mas a conexão é uma só. E aí, nesse momento do silêncio, onde você se conecta mais fácil, que o seu eu conversa com Deus. Sim. Eu tenho essa percepção. Você tem essa percepção também? Sim. E você, Sérgio? Eu acredito que o filme, ele realmente chega nas pessoas, né? Um filme que furou bolhas, assim, né? Inicialmente parece que ele vai comunicar somente com um tipo de público, mas é o tipo de filme que ele faz a gente acessar a nossa mente, né? O que a gente espera das coisas, como é que a gente lida com as situações, com as pequenas coisas do dia a dia. E o demônio ele é representado ali pelo Roberto Malé, pelo Felipe de Barros, o Fausto e o Natan. Mas o demônio, às vezes, não tem cara, né? E aí que tá, ele vive dentro da gente ali, essa voz, essa inquietação que a gente tem de querer resolver as coisas, de querer ser melhor, mas daí sempre tem algo ali que tá emperrando, né? Alguma coisa. Então, é algo que o filme acaba se conectando com muita gente, né? É inevitável, assim, a gente olha para cenas e a gente consegue se enxergar, assim, né? Uma coisa que é legal a gente também falar bastante é que é justamente essa questão da religião, né? O filme, ele carrega esse viés muito forte para a questão de conexão com Deus, mas independente disso, todos nós, independente se a pessoa ela tiver uma religião ou não, ou for um ateu, o eu fala com ela. E a gente sabe o poder de escolha do livre-arbítrio, né? Sim. Então, é simplesmente essa cena que ele vai lá e dá aquela cochichada. Então, é a voz da consciência ali, tipo, olha, acabou a sua vida, chega, você não é nada. E aí o cara vai lá e dá cabo. E tem o lado... Tem as histórias que são histórias muito legais, que é o contrário dessa imagem. Sim. Que é, por exemplo, eu não sei se vocês acompanharam o fato do Bon Jovi ter ajudado uma pessoa que estava prestes a se atirar de uma ponte. Ele estava gravando um clipe. Sim. Numa ponte tinha uma pessoa debruçada, sentada na beira, ali onde você se apoia. E ele foi conversar com aquela pessoa e ele evitou que aquela pessoa fosse cometer uma loucura, né? Então, assim, também tem o... Às vezes você é usado para salvar o outro. Se você tá aberto a isso, né? Você acaba sendo um anjo da guarda temporário, sei lá, e ajuda uma pessoa. De repente, dali 20 anos, aquela pessoa que ia tirar a própria vida fala assim, caramba, o que eu ia fazer, né? Que bom que você me ajudou, cara. Eu acho que o nosso planeta, ele vai ser muito melhor daqui a uns anos se todo mundo tiver essa consciência de ver uma pessoa caída no chão. E falar assim, não, vou ajudar, podia ser eu, né? Não sei. Eu acredito muito nisso. São pessoas usadas por Deus naquele momento, né? Então tá com a espiritualidade, tá com a questão da aura, da energia bem elevada naquele momento, tem essa conexão e consegue intervir. A gente tem ficado muito feliz, assim, a gente conversa às vezes sobre isso, que algumas pessoas no Instagram, WhatsApp, elas têm chegado até nós para dar retorno sobre como foi assistir o filme. E chegou até nós o relato de uma pessoa que estava decidida
a tirar a própria vida. E ela assistiu o filme Oficina do Diabo. E durante o filme, essa pessoa teve uma luz, teve assim, uma explosão de... Opa, virou uma chave. Falou assim, não, como assim? O que eu tô fazendo? Caramba. Então a gente ficou muito feliz, eu fico muito feliz. E assim, cara, eu sempre comento isso com muito orgulho, assim. Eu sempre quis ser ator. Mas, assim, você quer ser ator porque, pra viver outros personagens, para viver personagens, para contar histórias. Quando aconteceu esse relato desta pessoa específica, eu falei, cara, é isso. Pra mim, deu um clean, assim, eu falei, é isso. Se eu, como ator, seja no teatro, no cinema, na televisão, puder evitar que uma pessoa tire a própria vida e se torne uma pessoa melhor e, assim, pronto, a minha vinda aqui está paga. Eu cheguei a essa conclusão, assim. Muito legal mesmo. Assim. Então essa obra, ela conectou muito porque ela levou essa mensagem dessa forma. Sim. De salvar vidas. De fazer a pessoa criar uma consciência. Porque é muito louco, né? Porque, por exemplo, assim, uma pessoa vai assistir o filme e brigou com a mãe. Tá, não vou brigar mais. Eu tenho um outro relato de uma prima minha que mora no Rio Grande do Sul. E ela tem 2 filhos muito queridos, um filho e uma filha. E eles assistiram o Oficina do Diabo. E depois do Oficina do Diabo eles falaram assim pra minha prima, Andréia. Mãe, a gente assistiu o filme e eu, a Maria, eu combinei com o João que a gente não vai brigar mais. E a minha prima me contou isso. Eu falei, caramba, as crianças sacaram. Criança de 9 anos, 10 anos, sacaram a parada. Então, poxa, maior prêmio. Melhor que Oscar. E tem uma outra parada também que é louca, né? Que às vezes as pessoas elas não falam. Então, assim... E que não precisa, né? Assim, e pensa, pela questão de sociedade. Você não vai xingar a mãe, você não vai mandar a mãe se ferrar. Ah, sim, entendi. E aí a mãe dá bronca, ou o amigo tá falando alguma coisa, tipo, a sua consciência ali, que é a negativa sempre, tudo que é mal vai pro negativo. Então, aí você manda, xinga. E aí você, quando for dar esse start, não. Trabalhar só energia boa. Sim. Deu esse start aí, Sérgio? Com certeza, né? O filme, como eu falei, as cenas todas a gente tem uma identificação forte, então toda vez que a gente revê o filme, a gente sempre dá esse start, assim, né? Tipo, a gente que, além de assistir várias vezes também, a gente vivenciou essas cenas, né? Então a gente processou elas inúmeras vezes, assim, então é inevitável que um trabalho como esse, um trabalho de um ator, como eu já falei, a gente passa muitas vezes esses textos e acaba entrando dentro da gente, assim. Então, é impossível fazer um trabalho desse e não ser impactado por ele, assim, né? Ele realmente transforma não só quem assiste, mas quem faz também, com certeza, assim, né? E durante as gravações, por exemplo, essa cena do trem, que eu e o Sérgio, a gente é nós ali. Eu me lembro disso de alguns minutos antes de gravar, o pessoal montando câmera e tal. Eu acho que você chegou e falou assim pra mim... E aí, tudo certo? Já era um outro, sabe? A gente sabia que era uma cena que tinha uma densidade bem grande, né? Então, antes de gravar, já era uma energia assim... E os câmeras, todo mundo no set, o pessoal já entendendo, já ajuda, né? Silêncio, concentração. Então, todo mundo construiu esse filme. Toda a equipe ali, todos. Muito legal, assim. A gente sentia essa coletividade de todos ali, sabe? O editor... contra-regra, enfim. E você, para trabalhar essa energia, você sentiu uma coisa? Tem atores que falam, eu sinto, depois eu tenho que descarregar o personagem, pelo fato de você ter sido um diabo ali, cara, diabo jovem. Já me perguntaram isso, mas assim, eu, nessa época de gravação, em casa, antes de sair pra ir pra encontrar eles, eu até hoje, todo dia, ao acordar e ao dormir, pelo menos, e antes do almoço ou do jantar, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pra mim. Bom. Pra ele pode ser um outro jeito. Eu acho que cada um tem a sua maneira de se conectar e se preparar, talvez. É que eu tenho essa coisa meio ritualística, sabe? Eu aprendi isso com meu pai. Mas pra mim, o Pai Nosso e uma Ave Maria é sagrado, assim. Porque aí eu ia tranquilo pro set, entendeu? Porque a maneira que eu construí o Natan foi assim... não é assim, agora sou o Natan, agora não. Eu e ele juntos, né? Mas os meus pensamentos antes de gravar e durante são pensamentos assim, não queiram saber o que eu pensei durante as gravações, como o Natan. Só que pra isso não mexer com a minha vida, é um Pai Nosso, uma Ave Maria. Eu sempre digo que eu não atuo sozinho. Tá certo. Então, tamo junto. E você, Sérgio? Em relação ao processo? Foi nessa linha também ou foi mais tranquilo? Bom, eu uso diversas ferramentas, assim, né?
para fazer os meus personagens. Teve toda a parte de construção, de estudo de texto e tudo mais, né? E o Pedro, ele passa por uma jornada que fica bem evidente, né? De onde que ele começa e onde é que ele vai no filme. Então, tem todo esse processo de entendimento do personagem, da história em si. E aí, na hora de ir pra cena, e o Pedro também passa por muitas provações, né? Passa por momentos tensos. E a cena do trem, com certeza, foi a mais... desafiadora para mim, assim, em termos emocionais mesmo. Foi um processo de construção bem, assim, desafiador mesmo, desgastante em alguns pontos emocionais, assim, para conseguir chegar naquela energia, assim. Mas é isso, tipo, eu também não sou, eu sou um ator que eu não costumo misturar as coisas, assim, quando eu tô fora do set é uma coisa e quando eu tô lá dentro eu me entrego para aquilo ali, assim. Então, realmente, assim como o Felipe falou, os pensamentos que a gente tem é tudo muito pesado, assim, né? Tipo, pra chegar naquela energia, assim. E tem que saber separar pra não levar pra casa, pra não afetar a tua vida, porque, né, dependendo da ferramenta que você usa, da estratégia que você faz, pode ser prejudicial, assim, né? Mas foi muito bom, porque a gente tinha uma relação muito legal também no set, a gente tinha muita troca, a gente conversava muito, né? Até quem for assistir os bastidores, né? Tem making off e tudo mais, a gente tá sempre brincando, sempre tornando a situação que, pra quem tá vendo na câmera ali, é tensa, né? É pesada e tal, mas a gente sempre conseguia quebrar esses momentos, dar risada, se divertir, né? Por mais que seja um set pesado, foram 2 diárias noturnas, né? Pra quem não sabe, uma noturna a gente começa umas 6 da tarde, mais ou menos, e vai até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Então, privação de sono, né? Tipo, mexe com todo o teu sistema ali. O emocional. Né? O emocional e tudo mais. Então, tem toda a atmosfera da locação, que era um trem, né? A gente tava num trem abandonado, basicamente, assim. Então, tem inúmeros fatores, assim, que faz com que você tenha essa imersão na história, na cena. E com certeza a troca com os meus colegas, assim. Acho que isso é o que faz com que a gente consiga acessar de uma forma visceral aquilo ali, assim, né, Felipe?